Bem-vindas, bem-vindos de volta. Estamos aqui para o segundo bloco do nosso debate, agora contando com a participação de vocês. Então, a gente separou especialmente esse segundo bloco do nosso debate para poder também ter um espaço mais democrático de participação de vocês. A gente recebeu muitas perguntas, muitos questionamentos, e isso desperta na gente uma felicidade, assim, uma alegria em saber que vocês acompanharam, que vocês estiveram aí refletindo, pensando, enquanto os nossos convidados aqui debatiam as questões envolvendo liderança para a equidade. E a gente vai começar, então, esse bloco pensando justamente nas respostas, né, nas reflexões para essas perguntas. Lembrando que, como se trata aqui de uma questão bastante extensa, né, bastante complexa, a gente vai trazer também muitas outras perguntas para fomentar mais reflexões aí no espaço escolar de vocês. Então, para além de trazer respostas prontas, vamos trazer aqui também boas reflexões para inspirar a prática de vocês dentro das escolas. Então, vou chamar aqui de novo nossos convidados de hoje. Vão compor aqui a nossa mesa de debate, nossa mesa de resposta, né? Então, Renato já está aqui, Janaína também, Jósimo está chegando. E aí, pessoal, a gente tem aqui um desafio, que é algumas perguntas para a gente poder pensar aqui junto com o nosso grupo de secretárias, diretoras, diretores e técnicos e técnicas. E a pergunta mais votada, né, o Slido, essa ferramenta que a gente usou para fazer as perguntas, tem a possibilidade de a gente votar em perguntas que vocês gostariam de ouvir a resposta, né? Então, a pergunta mais votada que a gente teve aqui foi: que ações vocês sugerem para trazer a participação da comunidade para a escola? Esse momento aqui desse debate vai funcionar com um tempinho para cada convidado aqui refletir sobre a questão trazida, tá? Então, a gente pode organizar aqui. Seguindo aqui a minha tela, vou pedir para o Renato começar, depois Jósimo e Janaína. E a gente faz um bate-papo assim. Então, ações, né? Falar em 2 minutos, ações para trazer a comunidade para a escola. Não tem uma única receita. Vamos supor, tem uma comunidade e que todos os estudantes, famílias dos estudantes, são pessoas de classes populares. E elas têm muito interesse em fazer uma gestão financeira e também em ter uma horta coletiva, porque tem um espaço porta coletiva próximo à escola. Uma forma de trazer a comunidade, trazer as crianças, adolescentes, supõe que seja uma escola de primeiro ao quinto ano, trazer as crianças e suas famílias, uma escola que tem até o nono ano, crianças, adolescentes e familiares que estão interessados em fazer uma gestão dos seus recursos, em talvez saber ter uma agenda financeira em que eles possam gastar menos do que ganham e ter outros tipos de ter uma rede ali de apoio, de suporte para as pessoas que estão procurando geração de renda. Então, uma forma de trazer as pessoas para a escola, nesse caso especificamente uma comunidade, supõe que tem essas características, pode ser com palestras, pode ser com curso. A palestra ela informa, mas não forma necessariamente. Então pode ter uma palestra e a partir das palestras pode ter uma formação para educação financeira. Então isso é uma forma de chamar os adultos, as familiares para isso. Ou então, vamos fazer uma horta coletiva, uma maneira. Então, é importante ter uma demanda para trazer as pessoas. O que a escola tem nas suas competências, com seus dados, suas informações, que pode interessar aqueles familiares. Outra coisa pode ser, muitas vezes, uma escola de adolescente, uma discussão sobre o conflito, a adolescência, essa fase de desenvolvimento. Então, trazer as famílias para problemas que são comuns, de maneira que o problema de uma pessoa seja o problema que outras também participam, outras também vivenciam. Isso ajuda muito a fazer uma rede e trazer uma informação, não uma informação que vai ser a resolução, mas uma informação e conhecimento, que também pode ser colaborativo. Como as pessoas têm saídas para organizar suas finanças, diante das dificuldades de gerar renda, e elas trazendo suas soluções e especialistas que podem ser da escola ou pessoas convidadas que vão também fazer parte dessa conversa. Então seria algo assim,
palestra e curso, por exemplo, de gestão financeira. Como gastar menos que a gente ganha. Isso é uma questão que tem algumas escolas que é uma das principais demandas dos familiares, das mães, dos pais. É sobre justamente isso. Então seria uma forma de aproximação. Perfeito, perfeito, Renato. Ótimo, ótima colocação. Jósimo, quer completar aqui, pegar também o gancho e trazer suas contribuições? Claro, claro, né? O professor Nogueira colocou muito bem, né? Eu também só gostaria de acrescentar alguns pontos, como, por exemplo, né, a escola, geralmente, ela traz a comunidade, leva os pais e outras pessoas, geralmente na entrega de notas, geralmente em alguma palestra sobre violência, geralmente em uma palestra sobre um outro determinado assunto, mas eu acredito, né, na minha concepção, que há outras formas de convidar a comunidade, convidar as pessoas, como, por exemplo, fazer uma contação de histórias, sabe? De fazer uma contação de história com os conhecimentos locais, com os conhecimentos ali daquela comunidade, né? Os teatros, né? Hoje em dia a gente já não vê mais fazer isso na escola, né? Que atrai a comunidade, que atrai os jovens, né? Os pais, as gincanas, né? Por exemplo, atividades como homenagear alguém, homenagear algum professor que sempre desempenhou um bom trabalho, né? Eu acredito que isso são formas de atrair a comunidade, sabe? Através de programas sociais, né? Através de outras iniciativas, parcerias, né? Como, por exemplo, dentro das comunidades indígenas nós temos enormes saberes, os velhos, né? Eu sempre foco muito no conhecimento dos velhos, né? De levar esses velhos à escola, sabe? Porque é os velhos nas comunidades indígenas que são as nossas enciclopédias, né? Então, assim, na minha concepção, isso também, de certa forma, aproxima muito a comunidade, né, da escola. Perfeito, perfeito. A sabedoria ancestral, né, Jósimo? Tanto que tem esse valor, né, e essa importância. Janaína, quer também trazer aqui para gente? Eu vou, Igor, talvez eu vou ser um pouco mais incisiva, tá? Eu acho que para trazer a comunidade é preciso querer de verdade a comunidade, né? Eu acho que a primeira pergunta que os gestores devem fazer é se eles querem comunidade dentro da escola. Comunidade dentro da escola dá trabalho. Escutar a comunidade dá trabalho, né? Escutar a comunidade vai gerar uma necessidade de ações mais efetivas dentro da escola. Então, acho que a primeira pergunta é se vocês querem de verdade, né? Discutam isso, se vocês querem mesmo a comunidade. E quando eu falo de querer, porque a comunidade, ela, para estar dentro da escola, ela precisa se reconhecer dentro dessa escola. E para ela se sentir reconhecida dentro dessa escola, essa escola precisa estar organizada para isso, né? Então, dê uma olhada nos muros, dê uma olhada nas paredes, dê uma olhada nos murais, dê uma olhada em como você ambienta essa escola e veja se ela reflete um desejo sincero de querer a comunidade dentro dela. Outro ponto que eu vou chamar bastante atenção é que não existe uma comunidade fora da escola, existem comunidades, né? E é preciso que a escola reconheça quais são essas comunidades, né? Porque cada comunidade vai ter um anseio, cada comunidade tem uma história, cada comunidade tem seus representantes, cada comunidade tem seus sonhos, né? Tem seus saberes. Então, a escola precisa identificar quais são as comunidades que estão no entorno da escola. Outra questão que eu chamo bastante atenção, que faz parte dessas comunidades, é as famílias. Então, é preciso entender qual é o perfil da família. Então, eu estou com uma escola de educação infantil, qual é o perfil dessa família? Se eu estou com uma escola de Fundamental 1, qual é o perfil? De Fundamental 2, qual é o perfil? De ensino médio, qual é o perfil? As famílias, elas não são iguais. E conforme seus filhos vão crescendo, elas também têm anseios, desejos diferentes. Então, é muito importante reconhecer, tá? A comunidade também precisa ir para a escola para ela oferecer saberes, né? Então, prepare a escola para receber. Eu sempre pergunto aos diretores se eles de fato querem receber as comunidades. Eu já vi escola com 1.000 alunos promovendo uma reunião de pais. Se eu tenho 1.000 alunos, eu faço uma reunião de pais, provavelmente eu estou esperando entre 600 e 800 pessoas. Eu tenho espaço para elas, elas vão sentar confortavelmente, porque às vezes a gente diz que quer comunidade, mas na verdade a gente não organiza a escola para isso. Outro ponto é que a comunidade precisa estar representada nos documentos que orientam a escola.
né? Quem são os seus professores? Quantos desses professores moram no bairro? Quantos desses professores moram ali há mais tempo? Quantos daqueles professores nasceram naquelas comunidades? O que eles sabem sobre aquelas comunidades? Isso precisa estar no PPP, porque cada professor novo que entrar, cada gestor novo que entrar, ele precisa reconhecer aquela escola como parte da comunidade. A escola existe porque existe uma comunidade, e isso precisa estar de forma muito transparente em todos os espaços que os alunos circulam. Eu acho que esses são os pontos que, para mim, marcam uma escola que verdadeiramente quer a comunidade presente. Perfeito. Ótima colocação. E sublinhando, né? A gente quer a comunidade na escola, né? Acho que esse é um primeiro passo, bem importante, Janaína. Tem muitas perguntas aqui falando de escuta, e porque vocês falaram bastante de escuta no primeiro bloco. Mas vou tentar amarrar aqui uma pergunta e trazer para vocês, que é a seguinte: como realizar uma escuta em um grupo com conflitos de relacionamentos? A gente sabe que a escola é palco de muitos conflitos, né? Porque justamente é o retrato da sociedade. Então, professor Renato, como é que você entende essa possibilidade de escuta, né? Dentro do contexto escolar, pensando esse cenário de conflito? Então, tem profissionais que são especializadas, né, em gestão de conflito, em comunicação não violenta. Então não existe um único caminho para fazer isso, mas é importante que tenham pessoas experientes nessa gestão, nesse manejo de conflito. Então tem muitas técnicas para isso, né? Técnicas de comunicação não violenta, técnicas de gestão de problemas, né, que levam a esse conflito. Por exemplo, um caminho é a tecnologia Ubuntu. Ubuntu, ela pode ajudar a fazer isso. Então, isso pode acontecer de maneiras diferentes. Então, assim, pode ter 2 grupos, ou 3 ou 4, vários grupos dentro de uma escola, e que tem um conflito em relação à gestão do espaço, como a gente usa esse espaço, se a gente recebe ou não a comunidade, a gente recebe ou não as pessoas. O que eu acho importante? Que isso seja um processo. Então, aquela história, né? A história, como dizer assim, até um pouco cringe, mas a gente pega um copo, e se ele tiver ele pode ser um copo com metade dele com água, e as pessoas podem dizer assim, tá meio cheio, meio vazio, né? Eu diria que não é nem meio cheio, nem meio vazio. O copo tá ali com água, é um processo, que pode ser para esvaziar, pode ser para encher mais, vai depender da necessidade, né? A necessidade que nós temos. Então a gente vai ter que precisar, o que eu acho fundamental, é que tenham psicólogos terapeutas, profissionais de educação, pessoal da psicologia, pessoal da psicopedagogia, pedagogos, pessoas que tenham já alguma experiência. Se não tiver ninguém com essa experiência em fazer essa escuta ativa que possa fazer gestão do conflito, a gente traz outras pessoas, né, de fora da comunidade, talvez, isso com consentimento da comunidade. Se as pessoas consideram que elas não conseguem fazer o manejo, o que não tem nenhum problema, e elas querem convidar alguém. E aí a gente pode fazer, por exemplo, tem um quadro que é vantagens e desvantagens. A gente pode colocar vantagens do que esse grupo aqui propõe. A gente lista as vantagens. Desvantagens do que esse grupo aqui propõe. Vantagens do que o grupo B propõe. Desvantagens do que o grupo B propõe. Então, supõe que tem um grupo A e grupo B. A gente lista as vantagens e desvantagens de fazer ou não uma horta na escola, que está sendo o motivo do conflito. Alguns querem usar aquele espaço para uma horta, outros querem usar o espaço para fazer um parque. A gente vai ter que demandar o que é importante. A gente consegue fazer metade horta, metade parque? Não dá. Tem que ser uma coisa ou outra. A gente vai ter que decidir isso. Então é um processo. E o importante para o processo é que as pessoas não falem, é que elas conversem. Falar, a gente apresenta uma tese pronta. No conversar, como a gente troca os versos, a gente vai versando, a gente vai aprendendo e vai se elaborando durante o processo em que as demandas vão ali sendo balanceadas. Então, o que eu diria, o quadro básico tem muitas técnicas. Aqui uma técnica simples é a gente ver as vantagens e desvantagens de cada uma das posições. E a gente pode discutir no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Então a gente tem vantagens e desvantagens que a gente vai discutir no médio, curto
médio e longo prazo. E a gente pode estabelecer em 5 anos, em 10 anos, em mais de 10 anos, como é que fica isso, como é que essa escola fica, se ela vai ter essa demanda, se ela vai cuidar de uma horta, por exemplo. Então seria vantagens e desvantagens das posições que estão em divergência e analisar isso no curto, médio e longo prazo. Ótimo, ótimo. Uma ação bem objetiva, mas também com uma pitada de filosofia, né, professor? Quando você fala de conversar é trocar versos, eu achei brilhante. Jósimo, o que você pensa também sobre isso? Como é que é essa questão para você? Bom, é basicamente o que o professor colocou, né? Essa escuta é uma escuta onde não é uma escuta onde você coloca aquela forte imposição da fala, né? Dentro de uma comunidade escolar, geralmente nós vamos encontrar ali pessoas de vários segmentos, pessoas com várias perspectivas, com várias óticas, né? Então, eu acredito que a presença de profissionais, né, psicopedagogos, né, psicólogos, isso, de certa forma, facilita muito, né, a escuta dos alunos, facilita mais a escuta dos gestores, e também os grupos, né, essa formação dos grupos, né, por causa que, de certa forma, acredito que o maior objetivo é de chegar a um consenso, de chegar a um consenso, né, de chegar a um consenso e que esse consenso possa, de certa forma, incluir um pouquinho do que pensa cada pessoa ali, né? Cada aluno, cada gestor. Então, eu acredito que isso é uma forma até mesmo de reduzir um pouco os conflitos sociais, né? Como, por exemplo, dentro de uma comunidade indígena, a gente pode se questionar, né? Algumas pessoas são favoráveis à internet e outras não, né? Outras porque acham que isso vai, de certa forma, reduzir, né? Diminuir a participação e a cultura. Outros acreditam que a internet vai trazer benefícios, né? Então, assim, a gente tem que sempre encontrar um diálogo dentro dessa participação de todos, né? E aqui no caso do Povo Puianal, a gente fez esse diálogo, né? A gente conversou, a gente escutou todas, principalmente a maior parte da comunidade, e a gente hoje está lidando com uma ferramenta como essa muito bem. Ótimo. Muito, muito bom. Um exemplo prático também, né, de como é que isso é vivido aí no povo Puianala. Janaína, quer trazer também aqui para sua contribuição? Então, galera, assim, os diretores que estão aí, eu vou voltar uma fala minha, que escutar é uma subversão ao sistema, né? Nós não estamos na escola para ouvir, né? Existe um monte de gente que não gostaria que nós ouvíssemos os nossos alunos. Então, a primeira coisa é que, ao pensar em ouvir os estudantes, ouvir a escola, ouvir as comunidades, nós vamos entrar numa situação de conflito, né? E aí, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a escola sempre foi um lugar de disputa de poder. Então, não tem como ouvir e manter um clima harmônico. A escuta, ela gera conflitos, porque é na escuta que a gente vai fazer processos de inclusão. Mas eu quero muito chamar a atenção de vocês que é o seguinte, às vezes nós precisamos aprender a escutar. Escutar não é algo que a gente nasce sabendo fazer. Então, todo diretor vai precisar começar a estudar. Estudar, criar espaço de formação de professores, para que ele possa aprender a ouvir. Então, acho que a primeira coisa é entender que conflito faz parte da escola. Segundo, que ouvir é subverter o sistema. E terceiro, que a gente vai ter que aprender a ouvir. No entanto, eu vou indicar para vocês aí um filme que contou um pouquinho de como eu escuto a escola, que se chama Prova Escrita, está disponível no Globoplay. Né? E ali eu vou mostrando como os processos de escuta são instaurados por mim nas escolas de ensino fundamental e médio. Só para dizer a vocês que os processos de escuta, eu escuto as carteiras, o que os alunos escrevem nas carteiras, o que eles escrevem nas paredes, o que eles escrevem nos banheiros. Eu escuto quando eu coloco o porteiro da escola junto comigo para pensar a escola, para me contar o que ele pensa, como ele sente a escola. Eu escuto quando eu ouço as histórias das merendeiras, né? Eu gosto muito de entender quem são os alunos que comem, não comem, quem são os alunos que repetem.
a comida, quem são aqueles que pedem para repetir e não conseguem, quem são aqueles que não conseguem merendar. Eu escuto quando eu vou para as meninas da limpeza e pergunto o que está circulando nos corredores, o que elas mais ouvem dos meninos, quais são as prosas que elas tiveram nos últimos dias. Eu escuto quando no intervalo eu vou para o meio do pátio para observar, mas para observar, para pensar em como eles estão interagindo, quem consegue interagir, quem não consegue, quais são as conversas, né, quais são os temas mais ali frequentes. Eu escuto quando eu vou para o pátio, embaixo da árvore, para a quadra, e eu vejo quem fica ali quietinho. Então, existem diferentes formas de escutar para além dos documentos da escola. Mas quero dizer a vocês que a escuta gera empatia, mas essa empatia precisa de um estudo mais aprofundado sobre formas de escutar e o que fazer para escutar. Isso precisa estar previsto em documentos da escola, como o PPP, mas isso também vai ser fator de conflito dentro da escola. E aí eu pergunto a vocês, se nós não tivermos conflito à escola, qual o sentido dela existir quando nós reafirmamos que a escola é construída a partir da diversidade? Então, o conflito vai existir porque somos diferentes, e é nessas diferenças que a gente constrói uma educação pública de qualidade. Perfeito. E essa visão, né, Janaína, de olhar o conflito como oportunidade de aprendizagem e não como um problema, né? Quer dizer, a partir do conflito que a gente vai justamente encontrar esses caminhos de dissolver essas mazelas que ficam, né, sociais, né? E você trouxe um conceito que você fala de sistema, né? Você fala de... existe muita gente interessada que a gente não escute os nossos estudantes, né? Isso me remeteu justamente à ideia de preconceito, de desigualdade, né? Que são questões que estão muito atravessadas dentro do contexto escolar. E aí tem uma pergunta específica aqui falando disso, que é justamente que estratégias a gente poderia pensar, né? E que estratégia vocês pensam para minimizar o preconceito epistêmico, né? A pessoa colocaram aqui epistêmico só trazendo esse conceito para todo mundo. Epistêmico tem a ver com epistemologia, que é conhecimento, né? Então seria um preconceito em relação ao conhecimento, um preconceito em relação aos saberes. Como é que vocês entendem que a gente pode minimizar, ou pelo menos mediar, não sei aqui qual a palavra que a gente pode pensar, esses preconceitos epistêmicos? Professor Renato, você quer também começar? A gente vai seguindo essa ordem aqui. Pode ser. E também deixo aqui também, Igor, deixo meu contato, né? Meu Instagram Nogueira, _ oficial, Nogueira sem I, meu e-mail contato nogueira@gmail.com, Nogueira sem o I. Como a gente pode, como posso dizer assim, reduzir, né, o preconceito epistêmico, né, que essa é a pergunta. A gente precisa ter uma bibliografia, material didático, material paradidático, que ele dê conta dessa demanda. Ou seja, por exemplo, muitos saberes não entram na escola por conta do racismo epistêmico, por conta dessa discriminação sistemática contra repertório de conhecimento que não está vinculado à tradição ocidental, uma cultura eurocêntrica, à branquidade. Então essas coisas precisam entrar na escola a partir do projeto político-pedagógico. É importante que o projeto político-pedagógico contemple, é importante que o planejamento da escola contemple essa perspectiva, contemple isso, ou seja, o que a gente está lendo com material paradidático? A gente está lendo, então, uma escola de ensino médio, os estudantes, eles leem, além dos clássicos, leem autores, autoras, pessoas negras, da literatura negra, que traz uma perspectiva que apresenta a cultura negra de outra maneira. Por exemplo, Ana Maria Gonçalves escreveu Defeito de Cor. É um material que pode ser um livro da literatura do ensino médio, que fala inclusive de alguns elementos que são pouco conhecidos, como as pessoas escravizadas da África, né, uma boa, por exemplo, mineração. As pessoas eram escravizadas porque elas tinham tecnologia de mineração, é um fator. Então, alguns povos do tronco banto, né, esse tronco tem mais de 400 etnias diferentes,
Essas pessoas eram escravizadas porque uma característica muito frequente entre os bantos era a metalurgia, era o domínio técnico da extração de minério. Então, essas pessoas tinham essa tecnologia. Então, contar essa história é uma forma de tirar da mentalidade de um certo imaginário racista que os povos africanos não tinham nenhum tipo de tecnologia. Então a gente combate isso como? Trazendo conhecimento, trazendo informação consistente, para que ela possa estar na escola naturalmente. Como a gente combate esse racismo epistêmico? Outra maneira é não transformar o dia, mas vamos dizer assim, os conteúdos de história e cultura afro-brasileira, africana e dos povos indígenas em conteúdo turístico, que aparece em certas datas, em certas comemorações, tem que estar longitudinalmente colocado no currículo. Então não pode ser, vamos fazer um evento tal, Dia da Consciência Negra, um evento tal, Dia dos Povos Indígenas. Não pode ser dessa maneira. Para combater, tem que ser algo natural, tem que estar na leitura, tem que estar na ordem do dia, no cardápio cotidiano. E tem muitos materiais hoje que contribuem para isso. Como então, como fazer romper essa discriminação? Uma forma é colocar um cardápio cotidiano. Se uma criança está acostumada a comer tomate, verduras todos os dias, isso não é mais espanto para ela. Mas se ela só come de vez em quando, ela pode se assustar. Ela pode não, né, ter querer um certo distanciamento. Então é importante deixar isso no nosso paladar cotidianamente. E aí é necessário ter um bom preparo, uma boa equipe, né? E se não conseguir dar conta, buscar uma assessoria para que esse material esteja no cotidiano da sala de aula, no cotidiano da escola. Por exemplo, eu estou numa escola em que 60% das crianças e adolescentes são pessoas pretas e pardas, 60% ou 70%, dependendo de algumas regiões do Brasil, esse é o número. Não é convidativo que só tenham imagens de pessoas brancas, perfil nórdico, no banheiro, né? Ali o banheiro tem ali uma foto de um menino escandinavo, sabe? De uma menina escandinava. Isso é ruim, isso chega a ser ofensivo, porque não cria um elo de representatividade. É importante que as imagens elas retratem o perfil étnico-racial das pessoas que frequentam a escola. Isso é uma forma também de combater, né, preconceito epistêmico, racismo epistêmico. Perfeitamente. Referência, né, professor? Quais são as referências que a escola passa adiante, né? Assim, Jósimo, e aí, você quer também trazer aqui uma perspectiva para a gente poder contribuir com esse diálogo? Claro, claro, né? Eu saí da minha comunidade, né? Eu saí muito novo da minha comunidade, eu tinha 5 anos de idade, porque a comunidade não oferecia, né? O ensino, fundamental, até, só oferecia até o ensino primário. E aí o meu pai tomou a decisão de nós sairmos da aldeia justamente por isso, né? Em busca de se aprofundar nos estudos. Então, o meu primário, ensino fundamental e ensino médio foram feitos em escolas não indígenas. E nessas instituições, eu soube o que é sofrer esse preconceito epistêmico. Eu sempre fui, na maioria das vezes, principalmente no chamado tal Dia do Índio, a chacota da escola. Eu, meu irmão, né, nós éramos a chacota da escola. Só que hoje, né, já como um pesquisador indígena, eu vejo que o nosso país ainda está muitíssimo atrasado no que se refere a esses conhecimentos originários, mas há muitos meios de trazer esses conhecimentos das escolas, mas muitos meios, sabe? A leitura dos autores indígenas, nós temos autores indígenas já consagrados, né? Nós temos pesquisadores indígenas, nós temos indígenas mestres, doutores, indígenas em determinadas posições, né? Nós temos indígenas agora na política, materiais indígenas, sabe? O porquê que nós lemos a Branca de Neve, é bom, sabe? O porquê que nós lemos outras narrativas, mas olhe só a gama de narrativas indígenas que nós temos no nosso país, né? O estado do Acre tem vários povos indígenas, cada qual com suas narrativas, né? As línguas, nós estamos na década internacional das línguas indígenas,
e o porquê que esses conhecimentos ainda não são trabalhados nas escolas, né? Não são trabalhados, ao menos procurados, né? Então, assim, as atividades culturais, não só essas atividades culturais em datas, como o professor Nogueira falou, né? Mas tem que ser algo vivido no dia a dia. Você tem que trazer para a sua instituição, trazer para a sua escola algo do nosso cotidiano, algo da nossa cultura local, da nossa cultura regional, né? Então, assim, escutar o próprio indígena, sabe? No que o indígena pode contribuir? No que o indígena pode contribuir? Como que deixar aquela instituição um pouco mais indigenizada, né? Um pouco mais com a característica de um Brasil cultural indígena. Então, eu vejo que há muitos meios, sabe? Os professores, principalmente, não somente citar os exemplos, né? Quando a gente estuda o inglês, a gente estuda o espanhol, mas o porquê não essa riqueza das línguas indígenas, sabe? Tem tanta coisa, né? Tanta que a gente pode desconstruir esse preconceito epistêmico, sabe? Eu acho que já está passando da hora de a gente começar a pensar nisso aí, né? E com certeza isso vai fazer muito bem para a sociedade, para o Brasil, vai se tornar cada vez uma educação mais inclusiva de verdade. Perfeito, e com a cara do Brasil, né? Josmo, é isso, né? Algo que é distante, às vezes, de uma cultura europeia, de uma cultura estrangeira que não dialoga, né, com o próprio estudante que está ali, né? Enfim. Janaína, acho que você pode também trazer aqui para fechar um pouco essa pergunta. Sabe, Igor, é preciso reconhecer dentro da escola que o preconceito, ele mata, né? Ele mata os corpos negros, né? Ele mata os meus potenciais, eles matam as capacidades das pessoas negras, né, principalmente. E é importante não romantizar isso, não tratar como uma alegoria, não naturalizar, não julgar e não rotular. Então, falando de forma específica para os diretores escolares, para os gestores de secretarias, é muito importante a gente estudar esses dados, para não tratar preconceito num campo muito subjetivo. Então, quem são as meninas que engravidam na escola? Quem são os pais analfabetos de fato? Quem são os que evadem? Quem são os que reprovam? Quem são os que não frequentam? Quem são aqueles que não conseguem realizar os trabalhos escolares? Quem são aqueles que não conseguem na frente defender seu ponto de vista num seminário? Quem são aqueles, entende, que têm as notas mais baixas? Quem são aqueles, sabe, que estão invisibilizados? Então, se você olhar para os estudos, vocês vão ver que são meninos e meninas pretas e pretos, entende isso? Então, é muito importante que cada gestor comece a caminhar pelos dados, né, para que ele possa reverter esses dados. É preciso reconhecer quem são. Isso a gente só vai fazer quando começarmos a estudar, começarmos a ler, começarmos a nos reunir para estudar esses dados reais, né? Nós não estamos falando de algo subjetivo, nós estamos falando de algo muito real, que acontece, que está na mídia, que está dentro da escola. Então, é urgente que cada diretor reconheça quem são as meninas que engravidam, quem são os pais analfabetos. Sabe por quê? Porque são famílias e são meninos e meninas que nunca viram na educação um caminho para o sucesso, um caminho para a felicidade, um caminho para realizar sonhos. E é preciso entender por que, de fato, nós temos uma sociedade que não permitiu, né, que nós pudéssemos sonhar. E é para construir uma escola na qual a gente possa sonhar. Então, estou falando dos meus que têm seus potenciais, suas capacidades e seus corpos mortos ou na escola invisibilizados. Regina, e é tão interessante isso que você fala, né, de se basear em dados, porque daí sai do achismo, né? Não é que eu acho que acontece, ou eu acho que é alguma coisa. Não, tá lá, tem o dado concreto, né? A realidade é o que nos diz qual vai ser a métrica da nossa ação. E até pensando um pouco nessa sua fala, assim, eu queria te trazer uma pergunta que especificamente fizeram para você, assim, sobre sugestões que você poderia dar de como trabalhar a equidade com as famílias, né? E aí fiquei pensando aqui quando você traz esse contexto também dos estudantes, as famílias desses estudantes que são alvos da violência, do preconceito e da desigualdade, mas como trabalhar com essas famílias e, obviamente, com todas as outras, dentro desse contexto, dentro desse espaço escolar, né? Na perspectiva da equidade. Então, eu digo, sabe, Igor, que toda vez que a gente vai receber uma visita em casa, a gente fica, assim, querendo entender como aquela visita vive, né, o que ela gosta, o que ela não gosta. E só para dar um exemplo do nosso cotidiano. E vou contar uma história, né? Quando eu cheguei nessa escola de ensino médio que eu estou hoje, há 4 anos atrás,
Conversando com os porteiros, com o pessoal da secretaria, eles me contaram a seguinte história: os meninos e meninas das comunidades quilombolas, eles não ficam aqui depois do São João. Eu moro na Bahia, né? E a gente tem aqui a tradição do São João. Eles não ficam depois de São João. E aquilo, sabe, me chocou, porque parecia que era comum. Durante 10 anos eles estavam observando aquele fenômeno, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quais são os fenômenos que estão presentes naquela escola que distanciam as famílias daquele espaço. Porque se nós não conhecermos essas pessoas, nós não vamos aproximar essas pessoas da escola e não vamos nos aproximar do seu sonho. Eu sempre pergunto à escola se elas sabem responder quantos são os pais dos nossos alunos que venceram pela caneta, pela educação. Porque a gente fica com um discurso, né, que a educação é o caminho, tá bom, mas quantos tiveram na educação caminho para a realização dos seus sonhos? Quantos comem, sabe? Tem seu café, seu almoço e sua jantinha a partir da educação? Quantos conseguem comprar o seu remédio, ir no médico, pagar uma consulta, porque a educação ajudou a suprir essa necessidade? Quantos viajam, quantos passeiam, quantos conseguem ir ao cinema, quantos conseguem ter internet, quantos conseguem, sabe, acessar um livro, porque a educação oportunizou? É importantíssimo que a escola comece a desvendar esses mistérios. Quem é que, de fato, na nossa comunidade venceu pela educação? Quem é que, de fato, na nossa comunidade conseguiu sonhar porque a educação permitiu que eles sonhassem? Quantos nossos alunos, de fato, pobres e pretos, das comunidades mais afastadas, mais vulneráveis, vão entrar na universidade? Então, enquanto a gente não começar a fazer essas perguntas, nós vamos ficar com discursos prontos de que a educação é o caminho, mas a educação tem se tornado um caminho para quem nesse Brasil? Quantos Brasis nós temos dentro de uma escola, ou das escolas públicas, e quantos venceram para a educação? Porque, do contrário, nós vamos ficar com rótulos, com títulos dizendo que a educação é o caminho, mas sem entender como esse caminho está sendo trilhado por diferentes pessoas. Quando eu entrei nessa escola, que eu estou há 4 anos, eu fiz uma coisa assim, meio doida, disse assim, ó, todo mundo vai se inscrever, uma escola do ensino médio, vai se inscrever para o Enem. Todos se inscreveram, fizemos uma baita campanha, montamos estandes, olha, toda animada. Quando o resultado saiu, que eu perguntei para os meus meninos, quantos foram ver o resultado? Pouquíssimos foram ver esse resultado. Quando eu perguntei, porque eles disseram, o que adianta sonhar se eles não teriam condições de acessar a universidade, se eles não podem pagar um aluguel perto, se eles não sabem como fazer, se os pais não apoiam, se eles precisam comer, se eles precisam cuidar da família. Então, a minha grande questão é, não estamos na escola pública podendo sonhar, precisamos construir os sonhos. A escola pública que nós desejamos é aquela que nós estamos construindo. Então, para me aproximar da comunidade, eu preciso entender como essa comunidade pensa a educação, quantos já conseguiram vencer para a educação e como eu estou fazendo uma escola na qual a educação ajuda os meus alunos a acessar direitos básicos, como comer, ter saúde, lazer e moradia. Então, a escola precisa parar para pensar sobre isso. Mas no sentido não é de parar, vou parar tudo e começar a estudar, não. É nessa continuidade, observando, entendendo esse fenômeno, sem discursos. Vamos entender a escola que nós estamos pisando. Ótimo, perfeita sua colocação, muito boa até a forma que você traz isso de maneira bem prática, uma coisa que, quando a gente olha, parece tão complexa, né? Mas te ouvindo, acho que surgem caminhos possíveis de como pensar, como começar isso dentro do contexto escolar. Né? A gente está caminhando já para o final, né, do nosso momento aqui. Antes da gente encerrar, queria mais uma vez agradecer muito a participação, a parceria de vocês, né, terem aceitado esse convite. Para a gente é uma honra ter vocês aqui. E, de fato, é esse retrato dessa imagem que eu estou vendo aqui que eu gostaria de ver sempre nos espaços de tomada de decisão pelo país, nos espaços de pensar a educação, de pensar políticas públicas, de pensar a escola, né, de pensar, enfim, qual é o projeto de nação que vamos construir daqui em diante, né? E, para poder também encerrar e trazer aqui esse fechamento, eu queria direcionar uma última pergunta para vocês, e aí vocês também podem emendar num agradecimento, né, num tchauzinho, assim, que é, o que é uma boa escola para você? Né? O que é uma boa escola pensando em tudo isso que a gente conversou hoje aqui? Então, professor Renato, se quiser pegar esse gancho aí... Uma boa escola é uma escola
que resiste ao esquecimento da infância, uma escola que nos dá o direito de realizar a nossa humanidade. Isso é um processo, e uma boa escola é aquela que viabiliza as condições de fazer manejo com conflito e de produzir uma realidade em que a gente acredite que compartilhar é possível e se respeitar também é possível. Perfeito, obrigado. Jósimo, quer também contribuir aqui com a gente nesse final? Sim, né? O professor também já coloca bem, né? Que viabiliza as condições, né? Essas condições necessárias de dar às crianças, né? Uma merenda escolar, né? Que respeite a todos que estão ali, né? Que tenham gestores capacitados, né? Tenham professores capacitados, formados, né? Que seja um ambiente envolvente em todos os sentidos, sabe? Que não deixe apagar a memória da infância. Essa é uma boa escola. Ótimo, obrigado. Janaína, que é uma boa escola para você? Outro dia um professor me perguntou, pediu para eu definir escola, e isso me deixou numa situação muito complicada, porque eu quase que não consegui definir o que é uma escola, né? Mas eu tenho hipóteses sobre a escola que eu sonho, a escola que eu pratico, a escola que eu desejo, a escola que eu planejo, a escola que eu luto, né? É a escola que usa o afeto, mas não adjetivado, né? Mas como verbo de afetar. É uma escola que afeta a vida, uma escola que afeta positivamente os sonhos, é uma escola que afeta de forma positiva os estudantes, e é uma escola que diz que todos podem aprender, é uma escola que a gente constrói. Então, para mim, a escola ideal é a escola que eu faço hoje, tá? Com a clareza do que eu quero ter no futuro. Então, cada escola será única, assim. Ótimo. Cada escola vai ser única e todas contribuindo para essa construção que a gente acredita juntos, né? Eu vou aproveitar também o espaço só para trazer uma última reflexão que está presente no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, um indígena também que tem falado muita coisa interessante, muita coisa bacana. A gente sabe que a gente tem vivido um período da humanidade em que muitos dizem que a gente caminha para o caos, né? Sejam pelas mudanças climáticas, pelas desigualdades todas, pela crise econômica que a gente tem vivido, e de fato, quando a gente olha para esse cenário do fim do mundo, me parece que ele está bem perto. Mas eu entendo que a educação ela pode ser um caminho de transformação desse mundo, né? Não só do Brasil, mas transformação do mundo. E aí ele traz um trecho muito interessante que eu queria compartilhar com todo mundo para a gente poder encerrar, que é: como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obras em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas nesse mundo maluco que compartilhamos. Então, eu entendo que uma boa escola é uma escola que proporciona um espaço para ser, né? Uma escola que traz justamente à tona essas raízes de identidade e faz o sujeito estudante sonhar, se encontrar, se entender enquanto ser humano que está a serviço, está dentro desse coletivo da humanidade. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado mais uma vez. Eu não vou cansar de agradecer, porque um prazer enorme estar aqui com vocês, assim, mesmo, né? Eu falei, enquanto Centro Lemanci, mas enquanto pessoa também. E muito obrigado pela participação de vocês. Eu não tenho dúvida que é só o começo de muitas coisas que a gente pode fazer junto, que a gente vai se ver junto. E também agradecer a quem está nos ouvindo, né? Diretoras, secretárias, secretários, diretores, técnicos e técnicas. Nosso muito obrigado. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa formação. E a gente também vai se ver muitas outras vezes. Deixo aqui também a palavrinha para um tchauzinho final de vocês. Meu contato, para quem precisar, nas redes sociais, né? Nogueira sem I, Nogueira _ oficial, meu Instagram.
o canal do Nogueira, que o YouTube de vez em quando tem algum conteúdo também. E para quem tiver interesse, contato, precisar, é contato.nogueira@gmail.com. Então, fico à disposição aqui para a gente poder realizar outros encontros que potencializem a vontade de existir. Muito obrigado. É, eu também estou agradecendo, meu muitíssimo obrigado a todos vocês, a você, Igor, né? Um prazer estar aqui palestrando com o professor Nogueira, Janaína, né? Para mim é um enorme prazer estar aqui junto com essas pessoas. Então, eu também deixo os meus contatos, né? O meu nome é lá no Instagram, né? Josimo Constante, no Facebook também. E estou aí à disposição para cooperar, né? Naquilo que for possível, tá bom? Então, muitíssimo obrigado. Obrigado. Agradecer também, Igor, Jósimo e professor Nogueira, essa experiência dessa manhã, né? Daqui a pouco a gente, cada um no seu canto, fazendo o seu tanto, mas podem falar comigo, todos que quiserem, os secretários e os gestores, eu costumo responder a todos. Então, meu Instagram é Janaína_Barros_Seabra. Seabra é a cidade onde eu moro, na Chapada Diamantina, uma baiana que faz educação pública no interior da Bahia. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê. Um abração. Até mais, gente. Se cuidem. Até mais. Obrigado também, participantes. Eles vão voltar agora lá. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.